Boa tarde a todos. Queria agradecer muito a presença de vocês. A gente sabe que essa semana tá uma correria aí, né? Uma correria boa por conta do Bogo. E aí, como que tá aí o Bogo? Bogou essa semana? Muita correria? Olha, tá todo mundo falando que tá correria, mas é uma correria boa, né? Todo mundo gosta de Bogo. E aí, falando do Bogo, eu queria já puxar um gancho aqui de início, tá bom? E aí eu queria falar da nossa ação do clube desse mês de agosto, que é o Kit Aroma Touch. Deixa eu até confirmar aqui. O que eu queria falar sobre o kit, né? A gente está aí com uma promoção. Quem já fez 24 cadastros, bota aqui no chat. A gente já teve muitas pessoas que ganharam aqui o kit. Teve gente que ganhou mais de um kit, então é muito legal. A gente quer que todos vocês ganhem. Só que eu queria trazer uma visão um pouquinho mais estratégica, tá? Quando a gente decidiu, ah lá, Alice e o Leonardo ganharam, legal. Miranda, muito bom. Quando a gente decidiu a quantidade de cadastros que vocês tinham que atingir para ganhar um kit, tudo tem um porquê, né? Então, a gente gostaria muito de que vocês pensassem de forma mais estratégica também, então eu vou passar um pouquinho mais essa visão para vocês. O requisito do clube, ele pede 18 cadastros, de em média 100 PV, certo? Dá ali em torno de 1.800 cadastros, se vocês fizerem no mês 18 vezes 100 PVs, dá 1.800, certo? Com 24 cadastros, vocês vão ter mais ou menos 2.400 PVs. Com 2.400 PVs, que tipo de líder vocês começam a formar? Alguém sabe? Coloca aí no chat. Com 2.400 PVs, com 2.000 de volume, qual é o tipo de qualificação que vocês formam? Na verdade, não. Na verdade, com 2.000, vocês formam um executive. Exatamente, muito bem. Parabéns para quem colocou executivo. E aí, gente, vejam, toda vez que vocês começam a pensar estrategicamente, vocês conseguem. Se vocês têm um líder novo, e vocês trouxerem 24 cadastros para baixo desse líder, você vai formar ele executivo. Se você tiver em outro mês um outro líder executivo, você forma um premier, certo? Um executivo mais um executivo e 5.000 de volume dá um premier. E aí, para quem já é silver e consegue formar os premiers, qual é a próxima qualificação? É o gold, né? E para quem não é silver ainda, se você se formar um premier, se você conseguir 2 executivos embaixo de você, você ainda não virou um silver, mas você já tem lá direito ao fundo de empoderamento. Você já começa a ter lá uma cota, né, do fundo de empoderamento. Então, em média aí por volta de 600 a 700 reais. Então, vejam, tá? Quando vocês começam a trazer isso de forma mais estratégica para dentro da rede de vocês, começa a fazer mais sentido. E aí, a gente pensou de forma estratégica e a gente ainda está parabenizando e presenteando vocês com um kit por vocês formarem esse Elite. Então, pensem nisso, tá? A gente tem mais uma semana até o final do mês. Tem Bogo aí, teve Bogos esses dias, né? Não sei se vai continuar, vamos ver. Mas, assim, pensem nisso. E a gente falou assim, olha, um cadastro válido para o clube é um cadastro de 100 PVs. O Bogo, ele é permitido 5 Bogos por ID. Então, se você conseguir 5 Bogos em um ID, você já consegue um cadastro válido no clube. E aí, contribui para formar aí esses 18 cadastros. E se vocês conseguirem mais um pouquinho, 2.000 ou 2.400 de PV, né? 24 cadastros, para vocês conseguirem formar esse executivo e fortalecerem a estrutura de vocês. Então, essa era uma dica, não é treinamento, tá? Era só uma dica que a gente queria aproveitar o gancho do Bogo para vocês poderem aproveitar e também incentivar que vocês corram aí, quem está próximo, corre que dá tempo ainda de ganhar o Aroma Touch e formar esse executivo, tá bom? E assim,
Para quem não conhece muito, que é novo, está em dúvida um pouco sobre a estrutura, procura o gerente de contas, ele pode falar um pouquinho mais, de forma mais aprofundada com você, ou a nossa equipe também, a gente pode te dar algumas dicas, um pouquinho mais superficial do que o gerente de contas, mas a gente pode passar ali pelo nosso plano de bonificação, tá bom? E aí, agora sim, olha, os recadinhos, hein? Quem não ganhou, Kit Aroma Touch ainda dá tempo, tá, gente? Então, recadinho dessa semana. Reembolso. Nós temos até o dia 2 de setembro, a plataforma fica aberta para vocês submeterem as solicitações de reembolso, certo? Não deixem para a última hora. Quem não enviar até o dia 2, infelizmente, a gente não vai aceitar a solicitação. Certo? Então, por favor, a gente não quer deixar de pagar vocês, não quer deixar de receber, mas a gente precisa ter uma data limite, porque a gente também tem o prazo aqui para processar, analisar um a um, né? Nós analisamos cada um a um os pedidos de reembolso, então demanda muito tempo. Então, quem ainda não sabe, se tiver alguma dúvida, procure o seu analista aqui do clube, a gente está dando treinamento também, tá bom? Para você não ter problema com o seu reembolso. A gente já falou do BOGO, e também vocês precisam registrar os eventos. A gente está notando que muitas pessoas estão na correria, estão fazendo evento, mas não estão registrando. A gente precisa que vocês registrem. Separa um tempinho, olha, em 15 minutos vocês conseguem fazer isso, tá? Não é muito difícil, a gente tem tutorial. Se tiver dúvida, também procure o seu analista, certo? E agora sim, agora a gente vai começar aqui com conteúdo fortíssimo aqui da gerente de contas, do gerenciamento de contas. Eu não sei se todos aqui têm um gerente de contas, tá, gente? Mas quando você bate a qualificação de Silver, você ganha um gerente de contas, né? A Marina, ela já é gerente de contas de Golds e Platinums, então ela vem com conteúdo aí incrível para poder ajudar vocês. Marina, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença e tá com você, o tempo é seu, obrigado. Obrigada, Sara. Oi, gente, boa tarde. Muito prazer. Eu tô vendo alguns rostinhos que eu conheço, então tem algumas pessoas da minha carteira. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão participando. Isso é muito, muito legal. E o acompanhamento que a gente faz também semanal sobre o Clube Diamond também é para isso, para que vocês estejam aqui presentes, para que vocês peguem todo o conteúdo que a gente passa e também o conteúdo que o pessoal do Clube Diamond prepara para vocês. Então, hoje eu vou estar aqui trazendo um treinamento para vocês. É um treinamento bastante legal que a gente consegue utilizar dentro da nossa estrutura. Eu vou compartilhar minha tela. Prontinhos, estão vendo? Dão só um joinha para mim. Certo. Deixa eu melhorar isso aqui. Bom, então é um treinamento muito legal, que uma das outras gerentes também ajudou a gente a fazer. Na verdade, ela fez bastante coisa aqui desse treinamento, a Larissa. Para quem não conhece, ela é gerente de conta Silver. Ela faz uns treinamentos incríveis também. Então, para quem ainda não tem uma gerente, se você ganhar uma gerente, for a Larissa também, maravilhosa, vocês estão bem acompanhados. A gente vai falar um pouquinho sobre reconstrução, que eu sei que isso acontece bastante dentro da estrutura, que às vezes a gente começa, o negócio começa a ir, dá certo e tal, só que aí do nada uma perna desiste, a gente está ali tentando estruturar a nossa terceira linha, a nossa segunda linha, enfim, e aí acaba acontecendo alguma coisa, a gente reconstrói, né? A gente tem que começar praticamente do zero. Então, isso acontece com praticamente todo mundo. Então, muitas das pessoas que estão aqui já passaram por isso, ou se não passaram, vão passar. A gente não vai dar o caminho das pedras aqui, mas a gente vai dizer mais ou menos o que vocês podem fazer para que isso não aconteça ou para que isso seja algo que vocês consigam contornar. Então, estratégias de como definir o seu sucesso e por onde você vai começar. Primeiro de tudo, uma das coisas que a gente, no gerenciamento de contas, principalmente, a gente escuta bastante é: Marina, eu não consigo encontrar líderes. Marina, minha rede está toda estruturada, mas eu não tenho pessoas com perfil de liderança. Então, como a gente sabe que quase tudo na vida, os líderes dentro e fora da Doterra precisam ser construídos. Aqui eu utilizei uma metáfora, né, que como um diamante, aqui a gente usando aqui o nome do clube, como um diamante, até que aquela preciosa pedra se torne aquela imagem que a gente tem na nossa cabeça, ela é uma pedra bruta.
e ela precisa ser lapidada. Da mesma forma, a construção a gente precisa fazer dentro dos nossos líderes. Então, a construção, entretanto, para o negócio da terra, vem da liderança responsável, do cultivo de relacionamento, treinamentos e preparo. Então, você não vai... Tudo bem que às vezes você encontra uma pessoa já com perfil de liderança, aquela pessoa que você já olha e fala assim, nossa, é um líder pronto, um líder nato. Mas muitas das vezes a gente vai precisar lapidar essa pessoa para que ela entenda qual é o papel dela dentro da organização. Então, a gente precisa, assim, formar aquele líder, a gente precisa lapidar aquele diamante. Então, os líderes que vocês estão tentando colocar ali na rede de vocês, eles são pedras brutas ainda e eles precisam de lapidação. Como que você faz isso? Você vai ter que ter uma liderança responsável, você vai ter que cultivar um relacionamento legal, vai ter que dar treinamento, vai ter que prepará-lo para que ele, assim como você, se torne um bom líder. Então, aqui eu trago também uma coisa bem legal. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe até onde você quer chegar, se você não tem ali uma meta pré-estabelecida, qualquer caminho, tanto você, tanto para a sua organização, qualquer caminho que você seguir vai servir. E isso não é uma coisa legal. Então, primeiro de tudo, você precisa saber aonde você está, em qual posição, tipo, em qual ranking, o que eu estou fazendo agora, qual que é a posição da minha equipe, qual que é a minha posição como líder, e aonde eu quero chegar daqui a algum tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre metas também. A gente vai trazer um pouco sobre o método SMART, e aqui a gente já começa entrando nesse tema, é que você precisa primeiro saber aonde você quer chegar, para você saber qual é o caminho que você quer seguir. Então, não adianta você estar ali fazendo o negócio, mas não está sabendo ainda, não tem definido, não tem o seu porquê. Não defini ainda onde eu quero chegar, eu não tenho definido como eu vou fazer com que a minha estrutura me ajude a chegar em determinado ranking. Então, para que você consiga estruturar isso de uma maneira concisa, você precisa primeiro saber aonde você quer chegar, e isso precisa estar bem estabelecido. Muito, muito bom você colocar isso no papel. Então, escreva no papel ali, vamos começar. Eu estou reestruturando a minha organização, então eu preciso primeiro identificar onde é a posição que eu estou hoje e qual é a posição que eu quero alcançar. Legal também a gente colocar qual é a distância entre uma coisa e a outra, e quanto tempo a gente pensa que a gente consegue alcançar de um ponto ao outro, qual é o tempo aqui que a gente consegue alcançar isso. Então, comecem a mensurar isso, comecem a pensar e ter isso fixo na cabeça de vocês. Vocês precisam ter um porquê muito bem definidos, vocês precisam identificar qual é o seu porquê dentro do negócio, e vocês precisam identificar como que você vai chegar ali a fazer aquele porquê, a complementar aquela meta que você tem em mente quando você começou a fazer do Terra. Então, primeiro de tudo, a gente vai perguntar, você vai se perguntar, não só para você, isso você pode utilizar isso pessoalmente, utilize pessoalmente e utilize também duplicando isso. É o que a gente sempre fala, o pessoal do gerenciamento de contas está cansado de dizer que vocês precisam ser duplicáveis, né? Então, qual é o seu ranking hoje? Primeiro você vai desenhar isso no papel. O meu ranking hoje eu sou com um silver, eu sou um gold. E qual é o ranking que você está sendo pago atualmente? Porque a gente sabe que isso acontece bastante. Muitas das vezes você bate um ranking uma vez, depois você não consegue requalificar, então acaba tipo assim, eu sou um gold, mas eu estou sendo pago como um silver. Isso acontece bastante. Então, coloque no papel qual é o seu ranking atual e qual ranking você está sendo pago atualmente. Coloque também quais são os benefícios que você está tirando do negócio hoje, seja eles renda, contato, experiência, tudo que você tem hoje com doTERRA. Então, quantas pessoas vocês estão conhecendo, qual é a renda atual que você tem, quais são as experiências que a doTERRA vem proporcionando para você nesse tempo que você está nesse ranking, cheia viagens, participação do clube, tudo isso que vocês já têm hoje, coloque no papel. Coloque também há quanto tempo você está nesse mesmo papel, há quanto tempo você está nesse mesmo ranking, há quanto tempo você está fazendo a mesma coisa. Então, é legal que você coloque isso, desenhe isso para que você tenha isso bem explícito quando você for começar a desenhar as suas metas. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar, aqui a gente trabalhou onde eu estou, né? E agora a gente vai começar a trabalhar onde eu quero chegar. Como trabalho isso? Então, qual ranking eu quero atingir? Todo mundo aqui quer chegar no Diamond, certo?
Presidential, eu acredito. Vamos colocar aqui que eu só tenho Presidential nessa sala, certo? Então, a gente vai desenhar, você vai começar a colocar ali no papel qual é o ranking que você vai querer atingir. Diamond, por exemplo, quero chegar no Presidential Diamond. Quais são os benefícios que você vai tirar neste negócio estando nesse seu ranking? Então, eu tenho ali uma visão muito clara do meu upline, por exemplo. O meu upline Diamond, eu sei que ele consegue as viagens, ele tem passe livre para jantar de gala, eu sei que ele é reconhecido. Então, tem vários diferenciais para aquelas pessoas que têm um PIN um pouquinho maior. Nós sabemos disso. Então, coloque no papel tudo que você sabe que as pessoas que estão nesse ranking que você quer atingir, que elas já proporcionam, que você já viu, que você gostaria que acontecesse também com você. E aí, a partir disso, a gente vai mensurar em quanto tempo. É muito legal que vocês comecem a pensar de uma forma muito orgânica. Não adianta você colocar ali no papel que você hoje é um Gold, você quer chegar em Diamond em um mês. Pode acontecer? Pode. Acontece às vezes? Acontece. Existem pessoas, né? Os preferidos de Deus, digamos assim. Mas a gente precisa colocar metas palpáveis. Precisa ser alguma coisa que você consiga realizar. Não adianta você dizer que você vai fazer em um mês, sendo que você não consegue, não conseguiu até hoje, né? Fazer requalificar, por exemplo. Então, antes de você colocar ali um tempo que seja muito curto, por mais que você pode sim ter pressa, é legal você pensar em tudo que você precisa fazer para chegar até lá, para que você consiga mensurar em quanto tempo, em média, você vai conseguir, né, alcançar essa sua meta. E aí a gente chega aqui na nossa metas, né, o nosso método SMART. Então, o que te distancia de onde você quer chegar é a forma como você estabelece suas metas. Então, método SMART, eu acredito que algumas pessoas já conheçam. Para quem não conhece, eu vou explicar mais ou menos. SMART seria específico, mensurável, alcançável, realista e dentro de um prazo. Então, desmistificando isso daqui, colocando certinho o que cada uma dessas letras representa, então, precisa, suas metas, né? Como quando você desenha ali as suas metas, você precisa que sua meta seja específica. Então, você vai precisar definir a meta específica para funcionar, as metas precisam ser concretas e detalhadas. Então, no momento que você está desenhando ali, você vai colocar tudo o que a sua meta necessita. Então, eu quero chegar no Diamond, eu preciso de quantas pessoas, quem são as pessoas que vão me ajudar, como essas pessoas podem me ajudar. Então, tudo que você tem de necessidade, você vai precisar colocar ali. Depois, isso precisa ser mensurado. Então, adicione um número ou um valor à meta, como uma porcentagem ou um valor em reais. Isso você pode colocar assim, valor em reais é, tipo, eu estou ganhando tanto hoje na doTERRA com um PIN X, e eu gostaria de atingir esse determinado valor com o PIN de Diamond, por exemplo. Então, isso você pode colocar em valores de PIN, em valores de salário, em valores de PIN, da forma que você achar que você consegue mensurar melhor, ali você vai colocar quando você for desenhar a sua meta. Isso precisa ser alcançável também, é aquilo que eu falei, precisa ser algo tangível, precisa ser uma meta tangível. Então, estabeleça quais ações você precisa realizar e por quais pessoas. Nesse momento que você vai precisar ser bastante líder, então você vai precisar delegar algumas funções. Você tem função mediante a sua meta dentro desse negócio? Sim, praticamente todas as funções são suas, você precisa tomar responsabilidade sobre o seu negócio, mas a gente sabe que estamos no marketing de relacionamento, então a gente precisa das pessoas. Então, aqui a gente vai colocar quais são as pessoas que vão te ajudar a chegar em determinado local e como elas vão te ajudar a fazer isso. As metas também precisam ser realistas, então as metas devem ser desafiadoras, mas também precisam ser alcançáveis. Então, a gente precisa colocar ali como que eu vou fazer, mas se eu consigo fazer. Então, antes da gente identificar ali quais são o tempo que eu vou colocar, eu preciso saber o que é que eu preciso, como eu vou conseguir alcançar aquilo. Eu preciso dizer que eu consigo fazer aquilo mediante aquilo que eu tenho dentro do meu tempo, por exemplo. Eu tenho, não sei, 4 horas para fazer doTERRA. Eu sei que algumas pessoas já fazem doTERRA em tempo integral, mas muitas das pessoas que nós conhecemos, nós sabemos que fazem doTERRA pelo menos em tempo parcial.
Então, eu preciso colocar isso também quando eu estiver medindo as minhas metas, quando eu estiver colocando as minhas metas no papel. Em quanto tempo, como eu vou alcançar aquilo? Isso precisa ser algo que seja realista. E depois a gente vai colocar um prazo. Então, estabeleça um cronograma para manter as coisas em seu devido tempo, quando você deseja alcançar a meta. Então, você vai colocar ali um tempo, da mesma forma que eu falei, tem que ser um tempo realista, mediante aquilo que você precisa fazer. Então, quando você colocar tudo no papel, ali no primeiro, né, quando você está fazendo o S ainda, que é especificando quais são as metas, você precisa já ir pensando em quanto tempo, mais ou menos, você vai conseguir fazer aquilo que você colocou no papel. E você precisa ser realista. Então, basicamente, esse é o método SMART. Você vai desenhar e você vai começar a desmistificar ali, começar a desmiuçar o que é a sua meta. A sua meta é alcançar o Diamond, por exemplo, mas dentro disso você tem diversos outros locais para fazer algumas coisas que você precisa colocar no papel. Então, basicamente, SMART é isso. A gente precisa colocar no papel e colocar tudo o que a gente precisa. Como ela é específica, como ela é mensurável, como ela é alcançável, como ela vai ser realista e em quanto tempo. Isso a gente precisa fazer para o nosso negócio e a gente precisa também trazer isso para a nossa equipe. Então, assim como você tem o seu porquê, assim como você tem a sua meta, os seus downlines precisam dessa mesma ideologia. Então, leve isso para a sua equipe, para que a sua equipe também utilize esse método SMART e para que vocês consigam alinhar as expectativas. Muitas das vezes você está ali com a sua meta muito bem definida, mas você não passou isso para os seus downlines. Então, você não vai conseguir colocar ali nas pessoas as funções que elas precisam exercer para que você consiga alcançar aquilo, certo? E aqui, aproveite os recursos internos. Então, quando a gente fala em nossas metas, a gente pensa bastante em nós. Só que, como eu falei, nós estamos trabalhando com um marketing de relacionamento. Então, a gente precisa das pessoas e as pessoas precisam da gente. Então, primeiramente, quando você está fazendo isso, quando você está realinhando o seu negócio, você precisa estabelecer quais são os seus 5 pontos fortes. Coloca no papel. É muito difícil, eu sei, é difícil a gente falar da gente, é difícil às vezes a gente encontrar. Quem nunca, né, passou por uma entrevista de emprego e tá lá, quais são as suas 3 qualidades e 3 defeitos? Você trava. Eu, sinceramente, ainda não sei. Eu fico ali pensando, 5 para mim é muito. Mas é legal você ter bem estabelecido quais são os seus pontos fortes, o que é que você faz de melhor, para que você consiga utilizar isso dentro da sua organização. Então, faça uma lista de maneiras pelas quais você pode fazer crescer o seu negócio utilizando esses pontos. Então, coloca ali quais são os seus 5 pontos mais fortes. Eu sei falar bem em grupo, eu tenho bastante conhecimento sobre os olhos, eu consigo contatar muitas pessoas. Então, quais são os pontos que você tem de positivos para o negócio? E como é que a gente vai colocar isso dentro das suas metas para que você consiga alcançar? Como eu consigo utilizar os meus pontos fortes? Então, coloque isso no papel também. Depois, você vai fazer a mesma coisa, só que aí dessa vez você vai fazer com os seus formadores. Então, ali as pessoas que estão abaixo de você, estabeleça quais são os 5 pontos mais fortes dos seus formadores e discuta em reuniões sobre como esses pontos podem se os seus e os dele podem se relacionar, né? Como que os pontos fortes dele pode ajudar na organização, tanto na deles quanto na sua. Às vezes você tem uma pessoa que tem um ponto muito forte ali, por exemplo, uma pessoa que sabe muito sobre protocolos, mas ela tem um pouquinho de dificuldade sobre formar salas. E você tem uma outra pessoa ali na sua segunda linha, por exemplo, que ela fala muito bem, ela sabe fazer uma classe, mas ela não tem tanto conhecimento sobre os olhos. Então, a partir daí, você começa a colocar essas duas pessoas juntas, por exemplo, para que uma supra a necessidade da outra. Então, você precisa conhecer quem são as pessoas que estão abaixo de você, para que essas pessoas acabem se autoajudando e, consequentemente, ajudando você e crescendo o seu negócio. Quem aqui já ouviu falar? Eu não estou vendo, tá, os comentários, mas se vocês quiserem podem ir colocando no chat aqui. Quem já ouviu falar, ou já viu, ou já leu o livro, que eu sei que existe um livro sobre isso, sobre as 5 linguagens do amor?
Alguém já conhece? Levantem a mão. Eu vou tentar ver vocês. Eu estou vendo aqui só algumas pessoinhas. Mas é bem legal essa dinâmica, né, sobre as 5 linguagens do amor. É muito legal a gente utilizar isso também, não somente na nossa vida pessoal. Eu não conhecia, eu conheci aqui na Doterra, né, com o treinamento de uma das gerentes, e a partir disso eu comecei a utilizar bastante, não somente no profissional, né, que é o que eu passo para vocês aqui, mas também na minha vida pessoal. E fez toda a diferença, porque você sabendo, né, sobre as 5 linguagens do amor, você consegue se conectar muito melhor com as pessoas. Então, o que é, na verdade, a linguagem do amor, né? É a forma que a pessoa melhor se relaciona, da forma que a pessoa consegue ser atingida melhor, digamos assim. Então, a gente tem 5 tipos, 5 linguagens. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber e dar presentes, atos de serviço e toque físico. Cada um de nós temos uma, às vezes nós temos mais de uma, outras, uma mais forte, uma mais predominante, enfim. Eu fiquei sabendo disso depois, viu, gente? Eu fui pesquisar, porque eu não conhecia nada. E aí eu já identifiquei aqui que a minha é tempo de qualidade, então eu gosto mesmo da pessoa para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta importante, a pessoa precisa estar ali perto de mim. Então, é muito legal porque você se autoconhece, porque eu não sabia, né? No começo eu falei, gente, peraí, qual que seria a minha, né? É legal para você fazer isso para você se autoconhecer e também para você conhecer as pessoas. Quando a gente fala que você precisa estar conectado com a sua equipe, isso é uma coisa bem legal de se fazer. Nas suas reuniões semanais, quando você está fazendo ali, por mais que vocês façam uma reunião mensal, é legal de você colocar isso, porque além de você conhecer as pessoas que estão ali abaixo de você, você também acaba entrando numa brincadeira, porque as pessoas vão querer entender o que é e vão começar a utilizar isso na vida delas também. Então, digamos que eu estou fazendo aqui a minha classe com a minha equipe, e aí eu quero identificar quais são as linguagens do amor das pessoas que estão abaixo de mim, dos meus formadores, por exemplo. Então, quando eu identifiquei, faço ali o teste. Depois, se vocês quiserem, eu vou até pedir para algum dos gerentes, gente, passa um link, porque tem na internet, pesquisa no Google, ou alguém passa o link aí para a gente nos comentários. Façam o teste, peça para as pessoas que estão nas suas linhas ali para fazer o teste, e depois vocês se reúnam para falar sobre isso. E aí, a partir disso, você desenhando ali, colocando na sua base de dados quais são os perfis de cada uma das pessoas, você vai saber exatamente como lidar com cada uma delas e como incentivar as pessoas para que elas façam o negócio, estejam ali para o negócio. Então, as pessoas que têm como a palavra de afirmação como a linguagem do amor predominante, nós temos como ações ser positivo. Então, quando uma pessoa tem como a palavra de afirmação como a linguagem do amor dela, você sendo positivo, explicando para ela, olha, parabéns, você conseguiu fazer isso, ou foi muito bom aquele protocolo que você passou para tal pessoa, a classe que você fez foi muito bem elaborada. Então, ser positivo, palavras que mostrem para ela que ela está fazendo certo, é muito legal para essa pessoa. Então, quando você precisar se conectar com essa pessoa, você já sabe mais ou menos qual é a forma mais fácil de chegar a ela. Tempo de qualidade. Então, ações, como que você vai tratar com as pessoas que têm esse perfil. Ser intencional, conhecer os líderes pessoalmente. Então, marcar um café, falar assim, olha, vamos marcar um café para a gente se conhecer melhor, ou para a gente falar sobre o negócio, ou para a gente, vamos fazer uma sala juntos, eu trago algumas coisas que eu tenho de conhecimento, você traz outras. Então, estar junto daquela pessoa é uma forma de incentivar ela a fazer o negócio ativamente. Receber e dar presentes. Como ações, o nome já diz. Reconhecer com presentes. Então, a gente pode utilizar, utiliza o ponto de vocês, o LRP, para falar com essa pessoa, olha, entrega um olhinho, fala sobre o clube, gente, olha, fala assim, olha, o clube está dando tal olhinho esse mês, o que é que você vai fazer? Então, falem sobre o clube, utilizem o grupo. Quando a gente está fazendo ali, no caso de vocês fazerem um cadastro, estou fazendo um novo cadastro, identifiquei ali que aquela pessoa gosta de receber e dar presentes. Vou falar, olha, vou fazer o cadastro, vou te cadastrar pelo meu link do Clube Diamond, eu vou te dar um olhinho, eu vou te dar 2 olhinhos, enfim. Coloca ali, mostra para aquela pessoa que você está oferecendo alguma coisa para ela em troca daquele cadastro, ou dela estar mais engajada na equipe, enfim. Atos de serviço, as ações é oferecer para ajudar, no caso, ajuda com classe, ajuda com protocolos,
ajuda com fechamento, enfim. Tudo que você puder trazer de ajuda, auxílio para aquela pessoa, você consegue utilizar, né, quando a pessoa tem esse perfil. Toque físico, demonstrações, né, de toque mesmo. Como que a gente pode demonstrar, né? Como que a gente pode trazer essa pessoa para mais próximo da gente? Demonstração com a técnica Aromatouch, já aproveita, né, pelo que a Sara já falou aqui no comecinho, vocês ainda conseguem ganhar esse kit, se não me engano, são 24 cadastros, né, Sara? 24 cadastros, ainda dá, gente, ainda dá, dia 24 ainda. Então, já para as pessoas da sua equipe que tem como toque física, que é a linguagem do amor, já aconselha ela conseguir ali os 24 cadastros, já começa ali, ó, a movimentar para fazer uma sala de aromatouch, e aí você já consegue trazer bastante gente e também já alavanca ali, né, seu ranking no clube. Então, a partir disso, se você conhece as linguagens do amor da sua equipe, peça para que elas façam também com as pessoas abaixo dela e comecem a determinar qual é o melhor modo de se conectar com aquelas pessoas. Eu tenho certeza que a partir daí a sua comunicação com a sua equipe vai ser muito melhor, você vai saber exatamente como chegar em cada uma das pessoas para que elas se sintam mais motivadas e para que elas consigam desenvolver o negócio muito melhor. Legal também a gente falar sobre as pessoas que a gente cadastra. Falando em cadastro, né, as pessoas, vocês têm alguma meta de cadastro. Esse mês aqui, 24, para vocês conseguirem ganhar o kit Aromatouch, mas mensalmente o comum são 18 cadastros, então entenda o perfil dessas pessoas que vocês estão cadastrando. Nós temos 3 perfis hoje, que são formadores de rede, compartilhadores e clientes preferenciais. Não adianta, não adianta. Nós precisamos ter os 3 perfis. Não existe uma rede só com formadores, não existe uma rede só com compartilhadores, nem só com clientes preferenciais. É necessário que tenhamos os 3 perfis. E como é que a gente vai lidar com cada um desses perfis? Então, eu tenho aqui, né, entendi, depois eu fiz aquele teste, falei com os meus líderes, conversei, fiz classes, enfim. Entendi que eu tenho tantos formadores de rede. Como é que eu vou identificar que eles são formadores de redes? Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas, vamos lá. É capaz, é comprometido? E como é que a gente vai trazer essa pessoa para fazer o negócio? Porque às vezes ele tem um perfil de formador de rede, mas ele ainda não virou a chavinha. A gente sabe que isso acontece, às vezes a chavinha demora um pouquinho para virar, mas a gente dá uma forçada aqui para que a gente consiga trazer essa pessoa mais rapidamente para o nosso negócio. Então, como que a gente vai fazer com essa pessoa que tem esse perfil? Definir as expectativas, comprometê-lo a criar a lista de 100 nomes. Pessoal, vocês conhecem a lista de 100 nomes, né? É um nome fictício, não são 100, tá? A gente sabe que eu quero que tenha 100, 200, essa linha tem que estar em constante movimento, essa lista tem que estar em constante movimento. Então, comprometa ele a criar a lista de 100 nomes, ajude a descobrir o seu porquê. É muito importante que cada um esteja aqui dentro do negócio com um porquê muito definido. Se você não tem um porquê ainda, pega emprestado do seu líder, pega emprestado da pessoa que te cadastrou, enfim. Você precisa ter um porquê muito bem definido. Estabeleça as metas Smart mensalmente. Então, é legal que você tenha ali desenhado as metas todo mês, o que é que vocês vão fazer em cada um dos meses. E aí vocês vão adequando. A meta não mudou? Tá, mas o que é que a gente vai mudar? Mudou o tempo, mudou as pessoas envolvidas. Então, a meta Smart, ela precisa também estar em constante movimento. Você precisa estar analisando, vendo e refazendo elas todos os meses, tá? Compartilhadores, a gente sabe que a gente tem bastante pessoas que amam o produto, que são muito boas em falar sobre o produto, mas não tem aquele feeling para fazer o negócio, não querem fazer o negócio muitas das vezes, mas são muito bons em compartilhar. Então, como a gente vai ajudar essas pessoas? Como a gente vai engajar essas pessoas? Então, ajude a usar os produtos para seus objetivos de saúde, para que eles criem confiança. Ensine sobre o guia, compartilhe. Convide para as aulas e forneça consultas de bem-estar. Ensine a apoiar os amigos e família sobre o uso de produtos. Então, quando a pessoa já tem aquele perfil de compartilhador, é aquela pessoa que, eu entendi melhor sobre a lavanda, por exemplo.
Então, eu vou começar a compartilhar. Eu, sinceramente, quando eu entrei aqui na doTERRA, eu não conhecia nada de óleos essenciais. Nada. Eu demorei meses para abrir o kit que a gente ganha assim que a gente chega. De verdade. Não vou mentir para vocês. Ficou lá lindo, maravilhoso na caixinha. Depois que eu comecei a identificar, que eu comecei a ver os protocolos, que eu comecei a entender sobre os óleos, eu virei a louca dos óleos. Lá em casa todo mundo me conhece como a pessoa dos óleos, né? Porque para tudo eu tenho um óleo para indicar. Então, isso acontece muito com as pessoas que a gente cadastra. Às vezes as pessoas, elas acabam entendendo um pouquinho mais sobre os olhos depois de um determinado tempo, e aí ela começa a compartilhar, mas ela não tem aquele perfil de liderança para formar uma rede. Então, como a gente vai ajudar? Esteja ali presente perto dessa pessoa para que entenda se tudo que ela está passando para as pessoas está correto, porque a gente precisa ter esse conhecimento, nossa obrigação passar as informações corretas para as pessoas, então esteja ali próximo a ela, ensine os protocolos, mostre para ela como você faz uma classe, porque às vezes um compartilhador pode se tornar um formador de rede. É interessante a gente ir adaptando os perfis, que às vezes a gente começa como compartilhador e de repente vira um formador de rede excepcional. Então estejam sempre atentos a essa chavinha que as pessoas têm, porque às vezes somos compartilhadores, mas temos aquele perfil de liderança. Temos também clientes preferenciais. Muitos dos nossos cadastros, ultimamente, né, têm sido de clientes preferenciais. Muitas pessoas cadastradas na doTERRA são clientes preferenciais, às vezes sem estar com um status de cliente preferencial, mas são. É aquelas pessoas que compram de vez em quando, que gostam do produto, mas não estão ali mensalmente comprando, não estão ali focados em criar a rede, em fazer o negócio. Então, como a gente vai ajudar essas pessoas? Ajude a usar os produtos, entender quais são os objetivos de saúde deles, é muito importante. É muito importante a gente também entender e fazer essa releitura sempre, porque nem sempre um óleo que é bom para mim, para uma determinada coisa, é bom para outra pessoa, para o mesmo sentido, por exemplo. Então, é bom que vocês identifiquem se tudo aquilo que você passou, aquele protocolo que você passou para ele, se está sendo efetivo. Porque se não está sendo efetivo, ele nunca vai se tornar um compartilhador. Porque você passou um protocolo que para você funciona, mas no caso, para aquela pessoa não está sendo efetivo, então ela não vai acabar compartilhando, ela não vai recomprar no próximo mês. Então, o acompanhamento é muito importante no negócio. Você ter um pós-vendas, um pós-compra, para que você consiga entender se aquela pessoa realmente está fazendo uso, se o uso que ela está fazendo está correto, se ela está vendo o resultado. Mantenha atualizado sobre as promoções, sobre os lançamentos, para que eles entendam que tudo isso pode ser benéfico a eles. Tá? Trabalhe com a sua autonomia e apresente as vantagens do programa de fidelidade. Por mais que eles sejam clientes preferenciais, eles podem sim ter um programa de fidelidade, isso pode ajudar vocês nas bonificações, e além do mais, eles também ganham pontuação para troca, né, de produtos mais lá na frente. Então, basicamente, para cada um desses 3 perfis, são essas as metas, essas as formas que nós temos de ajudá-los, de trazê-los para o negócio, de ajudar a nossa rede a crescer, utilizando cada um desses perfis. Depois disso, ajude a sua equipe, né? Como que você vai ajudar a sua equipe? Então, sistema de crenças. Substitua as crenças limitantes, as suas e as da equipe, tá? Por crenças empoderadoras. Como que você vai fazer isso? Às vezes, quando a gente começa o negócio, a gente fala, olha, agora eu vou fazer isso, esse é o negócio da minha vida, a gente acaba querendo abraçar o mundo todo. E é um grande erro. Nesse momento, o que eu coloco aqui no sistema de crenças é que a gente precisa delegar muitas coisas. As pessoas precisam saber que eles são capazes, sim, de resolver todas as questões. Ah, eu tenho um problema com um downline meu, está com um problema num pedido. Eu vou ligar no call center e vou tentar resolver. Não, faça isso para o seu downline, para que ele consiga fazer. Porque ele, sim, é capaz de fazer isso. Se hoje você que tem uma rede um pouco menor começar a abraçar o mundo todo, quando você for lá um Diamond, que vocês serão Diamonds, lá na frente você não vai conseguir dar suporte para todo mundo. Então, substitua isso de, meu downline é novo, ele não sabe como fazer ainda, eu vou lá, vou fazer por ele. Não, substitua o você não consegue por sim, você consegue, eu vou só te mostrar o caminho. Então, mostre o caminho para que ele saiba como fazer, para que ele tenha essa liberdade de fazer o negócio mesmo por ele só.
não sendo feito por você. Você está ali como um ponto de apoio, mas ele precisa saber que ele é capaz de fazer tudo o que você faz dentro da organização dele. Tenha um comportamento exemplar, então compartilhe as suas metas pessoais com a sua linha descendente, honre seus compromissos, a educação permanente e o autocuidado, seja anfitrião de classes e continue práticas duplicáveis. Então, você precisa, sim, mostrar para as pessoas o que é que você faz para que o seu negócio dê certo. Não adianta você apenas falar, tá? Não adianta você apenas dizer que olha, é assim, assim, assim que se faz, quando você não faz o mesmo. Então, você é espelho. Quando você é downline, quando você é upline, os seus downlines te veem muito como espelho, porque você já passou pelos degraus que eles estão passando hoje. Então, eles começam a enxergar em você onde é que eles vão chegar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, por exemplo. Então, sejam espelhos, sejam duplicáveis, mostre para eles o que eles devem fazer, mas fazendo, não somente falando. Eles precisam ver que vocês estão fazendo aquilo para que aquilo dê certo, certo? Nutrir as relações, cultivar a conexão através de coleta de informações sobre as pessoas, buscar conhecer, porque as pessoas são muito mais do que IDs. É o que eu falei. Então, aquilo da gente conhecer as pessoas, se conectar, fazer aquela brincadeira das 5 linguagens do amor, entender quem são, é muito importante. Ninguém gosta de se sentir um número. Por exemplo, quando as pessoas aqui que já foram ou que são do CLT, eu já ouvi muito falar, tipo assim, eu sou só um número naquela empresa gigantesca. Não. Você precisa mostrar para a pessoa que está ali abaixo de você que ela é uma sócia sua. Porque se ela está ali te ajudando, se ela é uma das suas formadoras, ela é sua sócia, ela está te ajudando ali a formar a sua rede, a formar a sua empresa. Então, coloque isso muito claro na cabeça das pessoas, que você está ali para ajudá-las, que você tem uma relação, né, não somente de trabalho, né, porque eles estão te ajudando, mas precisa ter uma relação um pouquinho mais de conhecer, de saber sobre a pessoa. Então, nutra isso, que isso vai trazer bastante benefício para a sua equipe. E avanços de classificação. Incentive-os a participar do Clube Diamond. Para quem ainda não está ali, não bateu Silver, ainda não consegue participar do Clube Diamond, para que eles participem também do Clube Silver. Então, todos os programas de incentivo que muitas das vezes a doTERRA traz, que eles participem, que eles identifiquem quais são as possibilidades e o que eles conseguem através desses incentivos que a doTERRA traz. Aqui é uma parte bem legal, só que é um pouquinho mais extensa. Eu vou dar só uma pincelada, tá? Então, entenda os requisitos do sucesso. Então, a Sara estava perguntando um pouquinho no comecinho da reunião sobre o que é que cada um precisava para chegar em determinado ranking. Isso daqui é mais ou menos o que cada um precisa, né? Tipo, desde Elite até Presidential Diamond. Então, mais ou menos, qual é a classificação, os requisitos, o tempo que eles gastam, que gastaram até chegar em determinado ponto, quanto é o tempo, mais ou menos, que eles levaram para atingir, o tempo que eles gastam mantendo essa classificação e uma média de ganho. Então, deem um print aqui nessa tela agora para vocês darem uma analisada, para quando vocês forem desenhar a meta de vocês terem um parâmetro. Então, isso daqui é bem legal para vocês utilizarem como parâmetro. Então, por exemplo, um Elite, ou, por exemplo, vamos ali já pular para o Diamond, que é o que a gente quer, né? Um Diamond, o que um Diamond precisa? Ele precisa de 4 Silvers. Qual é o tempo que ele gasta mais ou menos na semana para que ele consiga, né? Para que ele consiga se tornar um Diamond? De 40 a 60 horas. Um tempo que ele levou, mais ou menos, para atingir desde a hora que ele cadastrou, do dia que ele cadastrou ali, até ele atingir o Diamond, foi em torno, né, uma média de 24 meses. O tempo que ele leva para se manter na classificação, de 40 a 60 horas, e uma média de ganho mensal. Essa média aqui está desatualizada, então tem muito mais dinheiro para ganhar, tá? Então, 52.200 mais ou menos é a média. Então, tirem um print disso aqui. Depois vocês, quando forem desenhar as metas de vocês, olhem nisso aqui, vejam aqui, usem como parâmetro, passem para a linha descendente de vocês, para que eles desenhem a meta deles também mediante a isso, e sejam felizes, porque com certeza vocês vão conseguir desenhar uma meta muito mais alcançável com esses números. E lembre-se, o marketing de multinível é relacionar-se e cultivar a equipe. São as chaves para o caminho de um trabalho fluido e contínuo. Então,
Lembre-se que vocês estão trabalhando com marketing de multinível, vocês precisam lidar com pessoas, você precisa se relacionar, você precisa estar ali próximo àquelas pessoas, para que aquelas pessoas consigam te ajudar a atingir o seu objetivo e para que você também consiga ajudá-las a atingir o objetivo delas, que muitas das vezes o nosso porquê é ajudar as pessoas. Muitos porquês eu conheço, muitos dos meus líderes têm como porquê ajudar as pessoas. Então, coloquem isso como princípio, que ajudar as pessoas, se conectar com pessoas, trazer as pessoas para próximo de você para realizar o trabalho, é muito mais fácil do que você somente delegar ali, falar o que esperar que a pessoa faça, sem dizer exatamente qual era a sua expectativa sobre ela. E praticamente é isso. Eu agradeço muito, Sarita. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou se vocês quiserem qualquer coisa sobre o treinamento, vocês podem falar com o pessoal do gerenciamento de contas, para quem já tem gerente. Para quem não tem gerente, se vocês quiserem também, a gente pode compartilhar isso aqui. Peçam para o pessoal do clube que a gente compartilha com eles, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Marina. E aí, pessoal, gostaram? Levantem a mãozinha aí, coloquem. Aprenderam muita coisa, tinha um monte de gente que não sabia a linguagem do amor, né? Esse método SMART para definição de metas, muito legal, né? A gente, depois vocês deem feedback para a gente, para os analistas de vocês, se esse tipo de treinamento, como o que a Marina deu, se eles contribuem realmente, tá? Que a gente quer sempre trazer conteúdos que contribuam para vocês no dia a dia, né? E que ajudem vocês a chegarem na meta principal como participantes do clube, que é chegar aí ao diamante, né? Então, depois deem o feedback. Aqui, ó, tem alguns já, olha, podem disponibilizar, muito top, maravilhosa. Queremos os slides, hashtag queremos os slides aqui, ó, um levante para a Marina compartilhar. Não sei, viu, gente? Isso daqui é de criação dos gerentes de contas, então a gente não sabe. Depois a gente vê com a Marina aqui internamente, se puder a gente compartilha com vocês, tá bom? Mas eu acho que o mais importante que fica é o conteúdo, eu vi bastante gente anotando, dupliquem, né? Então, multipliquem para a equipe de vocês, repassem, montem, se a gente não compartilhar, montem vocês a apresentação de vocês e repassem esse conhecimento. E aí, então, a gente fica por aqui essa semana. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. A gente aguarda vocês na quarta-feira que vem, sem falta. Foco no final do mês, aí foco nessa semana. Será que vai ter mais surpresa? Não sei. Usem aí, né, as surpresas de forma estratégica para vocês poderem crescer, tá? Não fica comprando em volume que não está ali contribuindo. Tem que ser ali estratégico, embaixo das linhas, né, para fortalecer, fazer o pessoal virar executivo, elite, para vocês poderem bater o silver, o gold. É isso que a gente quer. Contem com a nossa equipe aqui do clube e com a equipe do gerenciamento também. A Marina foi uma representante dessa equipe, que é super parceira aqui da gente. Então, até mais, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.